Batismo dos blindados. O batismo de viaturas é uma tradição que consiste em nomear e consagrar as viaturas com o nome de uma cidade, região ou personalidade histórica, geralmente em reconhecimento ao apoio ao Exército Brasileiro ou à nação. Dessa forma, as viaturas blindadas da Companhia de Comando receberam nomes que homenageiam notáveis bandeirantes e exploradores que desbravaram o território do estado de São Paulo e da região. Os bandeirantes foram exploradores que, a partir do século XVII, desbravavam sertões, abriram caminhos e ampliaram os domínios portugueses. Sua atuação foi essencial para a formação do extenso território nacional que hoje constitui o Brasil. As guarnições das viaturas blindadas ocuparão seu local no dispositivo.